Olá, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham no nosso canal Vivendo com Jesus, na nossa página Vivendo com Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós iremos para o nosso 24º encontro, Momento com Jesus, o qual Neo Lúcio nos traz algumas explicações de Jesus ao longo do tema Os Sinais de Renovação. Então nós vamos aprender como que nós temos que nos moldar como seres humanos, como espíritos, para que possamos um dia alcançar o reino dos céus que Jesus nos promete há muito tempo. Vocês vão perceber que não é tão difícil, mas temos que nos esforçar. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Vamos ver o que o mestre Jesus vai nos falar. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Então vamos parar aqui para nós entender um pouquinho o que Jesus já nos quer dizer, porque vai ser um passo fundamental para que possamos no final interpretar todos esses ensinamentos que o mestre nos trouxe. O que o Jesus está querendo nos falar? Quando o reino divino estiver nas portas do homem, então vejamos que nós ainda não alcançaremos o reino divino por completo, mas estaremos, toque, batendo na porta. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama, e sim o que mais ame. Então, quando nós estivermos batendo na porta, toque, do reino dos céus, do reino divino, nosso coração já não mais terá piedade do próximo. Nós sim amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Vejam só. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue. Então, vejamos, vamos parar um pouquinho neste momento e repensar o nosso sistema planetário. Repensamos? Olha as guerras que está acontecendo nesse momento. Não precisa nós nem ir até outros países. Vamos refletir sobre o nosso país mesmo. Então, quando nós estivermos batendo na porta do reino divino, isso não acontecerá mais. E segundo Jesus, olha só, mas o que combater o inimigo, a iniquidade e a ignorância dentro de si, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Então, não precisará mais derramar sangue, mas sim combater a nossa ignorância e a nossa iniquidade, ou seja, a nossa injustiça que ainda há dentro de nós. Nós começarmos a tratar as pessoas e tudo que nós vamos fazer com mais justiça e humildade. E o que ele quer dizer com ignorância? Ele quer dizer que quando nós estivermos com conhecimento um pouco mais aprofundado das coisas da vida, não apenas da ciência, da tecnologia, mas sim do amadurecimento espiritual nas coisas moral da criação. É mais ou menos isso. Vamos lá. Mas o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Então, aquela pessoa que vai ser mais convincente, ele quis dizer eloquente, quer dizer no sentido de convincente, não é o que falar mais bonito, mas sim o que agir e falar. É isso que ele quer dizer. Não é apenas o que fala, mas aquele que pratica o que fala. Não é o grande palestrante espírita,
ou grande pastor, padre, não importa quem seja. O que importa é aquele que faz o que está falando. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos, que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e dos honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então vejam só, queridos companheiros e companheiras, o título que nós temos na terra, médico, engenheiro, mestre, doutor, não importa. Quando nós formos batermos a porta da divindade, esses títulos não vai valer nada. Quando nós estivermos perto do reino dos céus, o que ele nos chama de reino divino, os títulos terrenos, que conforme Jesus nos fala é transitório, e nós sabemos disso, porque somos espíritos eternos, eles não terão importância. Porque o que mais vai ser importante é o acúmulo das qualidades nobres do coração com base no amor que ele está nos falando. É nós levarmos ao nosso próximo a esperança, o amor, a humildade, as pessoas que estão doentes, a esperança, as pessoas que estão presas, a esperança, as crianças, a esperança de um futuro melhor. É nesse sentido. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Então, o mais respeitável não é aquele que distribui dinheiro para as pessoas e poder armado, mas sim aquele que tem o melhor coração. E o que Jesus quer dizer com o melhor coração? O que seria o melhor coração? É tudo isso que nós já viemos falando. Humildade de coração, amor. O mais santo não será o que se isola entre altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Jesus, mais uma vez, chama atenção àqueles como nós, que se diga cristão, que apenas pregam nas igrejas, nos templos religiosos, independente qual seja a bandeira religiosa que esse templo tem. Esse que só fica lá dentro também não está apto a habitar o reino divino. Nem habitar, bater as portas do reino divino, que é o nosso tema de hoje. Então vejam a importância da prática do bem. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lado para salvar o irmão decaído, sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora sabia pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Então, mais uma vez, Jesus afirma, aquele mais sábio não é aquele que acumula uma estante ao seu lado cheia de livros e que praticou todas aquelas leituras, mas é aquele irmão que tira do coração do seu próximo as sombras e implanta a luz. A luz do quê? A luz da bondade, do respeito e do amor. Tudo aquilo que nós vemos conversando. O amigo divino passou os olhos lúcidos na noite clara, que resplandecia lá fora em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acrescentou.
Então vamos ver o que Jesus vai concluir nessa lição. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por exigências de conquista ou pelo ódio da raça, em angústias da fome e as torturas morais de todas as motrizes. Então, qual que é esta época que Jesus está falando? É a época em que nós estivermos aptos a bater as portas do reino divino. Agora eu pergunto para vocês, onde é que começa o reino divino? E onde é que está esse reino divino? Duas perguntas, onde começa e onde está? 5 segundos, vamos lá. Descobriram? Então vamos à resposta. Então Jesus nos deixa muito claro que o início do reino divino é em nós mesmos. É nas nossas atitudes, nos nossos hábitos do dia a dia, no nosso exercício de amor ao coração e o amor ao próximo. Esse é o caminho para o reino divino. E onde é que é o reino divino? Que Jesus nos deixa muito claro nesta mensagem. É a nossa própria habitação melhorada. Ou, conforme nós acreditamos na doutrina espírita, são mundos superiores em que a maldade não reina mais, em que as pessoas trabalham verdadeiramente em prol do próximo e da evolução deles e dos seus companheiros como principal. É nesse reino, nesses mundos superiores, que Jesus nos convida a habitar e nos convida a transformar a nossa humanidade e a nossa terra. Vejam como é a interpretação. Então nós temos o caminho. Nós precisamos seguir por ele. Mas esse é o desafio, mantermos no caminho do reino divino, que é a transformação de nós mesmos, para que no final nós chegamos aos mundos superiores e a fases mais elevadas da nossa criação. E é o nosso reino de harmonização interior, onde vai reinar, onde vai estar apenas a bondade, em prol do próximo e do desenvolvimento coletivo. Nos mundos superiores, queridos companheiros, conforme André Luiz nos relata, o melhor e o governante não é aquele que politicamente faz as coisas como nós aqui no Brasil e na nossa terra, mas é aquele que mais se dedica ao próximo e que mais desenvolve o seu intelectual em prol do próximo e pensa exclusivamente no bem de todos, com harmonia, bondade e incrível e muito elevado intelecto e moral. Esse é o superior nos mundos superiores. E nós somos aprendizes. Continuando. Quando o arado substituiu o carro situoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva. Ou seja, exibições públicas sem sentido, mas ser substituído pelo trabalho construtivo no bem. Isso que ele quer dizer. Então, o arado significa o trabalho, a mão na massa, para a construção do bem. Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo. Então, quando nós, ao invés de brigarmos com unhas, dentes, espadas, armas de fogo, facas, substituirmos a nossa briga por mais leituras, por mais entendimento das coisas do mundo. Ou seja, por mais educação. Quando a bondade e a sabedoria presidir as competições das criaturas para os bons sejam venerados. Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade.
a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. E assim, nós terminamos o nosso momento com Jesus de hoje. Compartilhem esta mensagem com algum amigo e vamos juntos levar a boa nova para os nossos companheiros em humanidade. E orar, vibrar e nos construir pessoas melhores para que possamos um dia viver em um Brasil e um mundo com menos guerras. Um forte abraço e até a próxima.